Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo, o meu objetivo aqui é falar sobre o recordatório alimentar. Por que eu escolhi esse tema tão importante, que é um tema que eu falo geralmente em consulta com as minhas pacientes? De uma forma geral, hoje eu quero explicar para vocês o que é o recordatório alimentar e mostrar para você que às vezes as pequenas coisas que você está fazendo no seu dia a dia, a forma como você está tomando o seu café da manhã, os seus lanchinhos, o seu almoço, pode estar te atrapalhando em relação à endometriose. Por quê? Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, uma paciente me relatando que tinha muita dor, muita cólica, que o inchaço abdominal estava demais. Inclusive, ela me mandou uma foto da barriga dela que estava bem comprometido mesmo de inchaço abdominal, me perguntando o que eu poderia ajudar de dicas para ela poder melhorar. E aí eu pensei assim, eu vou pedir para essa pessoa me passar um relatório, um recordatório alimentar, que nada mais é do que isso, um recordatório de como é um dia inteiro na alimentação dessa pessoa. E ela me escreveu lá, eu falei, me escreve que eu quero entender como está sendo a sua alimentação, pra gente poder ver se a alimentação pode estar influenciando nesses sintomas tão ruins da endometriose. Pois bem, eu recebi esse recordatório e ele tá anotadinho aqui na minha frente, eu quero compartilhar com vocês como é a alimentação dessa pessoa que me pediu ajuda no Instagram. Não vou citar o nome dela, obviamente, mas ela me pediu ajuda porque ela tava sentindo muita dor, não tava conseguindo se mexer, não conseguia andar, não conseguia fazer suas atividades, muita dor na relação sexual, muito inchaço abdominal e um ciclo totalmente desregulado, não parava de sangrar, então era escape a todo momento e ciclos com menstruação com coágulos, né, de uma forma muito dolorosa e muito forte. Enfim, eis que eu recebi então esse recordatório alimentar, e o meu intuito aqui é te mostrar que às vezes você, de uma forma inofensiva ou sem saber, sem ter conhecimento, tá fazendo uma alimentação totalmente equivocada, totalmente impossível de você melhorar os sintomas da endometriose com uma alimentação dessa forma. Então isso se dá o nome de recordatório alimentar. Então anota aí essa informação. A partir disso a gente começa a entender como que tá essa ingestão de nutrientes, como tá essa ingestão calórica dessa paciente, e é um reflexo diretamente proporcional de como ela tá, a situação de qualidade de vida dela mesma, entendeu? Então é um reflexo diretamente proporcional, prejudica muito todos os sintomas ruins da endometriose se você constantemente consumir esse tipo de alimentos que eu vou te falar agora. Então assim, ela me relatou que no café da manhã dela ela consumia um pãozinho francês com margarina e cafezinho com açúcar. Posso confessar uma coisa? Eu já consumi durante muitos anos esse tipo de alimentação. E aí o fato é o seguinte, você tá lá com o seu corpo em jejum, dormiu, tá com baixinha produção de insulina, seu corpo tá bonitinho lá, adormecidinho, de repente você acorda e você já tem uma quantidade muito alta de carboidratos sendo ingeridas. Então uma pessoa que consome essa quantidade alta de carboidratos, como a farinha branca que tem no pãozinho francês, uma gordura muito prejudicial que é a margarina, e ainda uma xícara de café com uma colher de sopa de açúcar, concorda comigo que o corpo até leva um susto. Ele fala, opa, não tinha nenhuma insulina sendo produzida, de repente o pâncreas tem que ir lá produzir essa insulina, lá captar essa quantidade de açúcar tão excessiva na corrente sanguínea. Pois bem, então o café da manhã era esse, ela terminava o café da manhã e ia trabalhar. Não fazia nenhum lanchinho no intervalo, então entre café da manhã e almoço não era realizado nenhum lanchinho. Depois ela me relatava aqui que no trabalho, o que ela geralmente consumia, tá? Então ela consumia alimentos congelados, então ela levava uma porção individual ou de lasanha congelada ou de quiche congelado, que são aqueles alimentos que a gente encontra nos freezers do mercado, que é só você pôr no micro-ondas para aquecer, é muito rápido o consumo e muito prático. Qual que é o grande problema aqui? É um alimento riquíssimo em conservantes e aditivos químicos. Então você imagina um corpo que já teve ali o seu começo do dia com muita quantidade de açúcar e na sequência ele recebe um alimento como uma lasanha congelada, um alimento congelado que é bem prejudicial também, riquíssimo em conservantes, ou seja, não tem nutrição para o corpo, né? E se não era o alimento congelado, como ela me relatou, ela ia na padaria perto do trabalho dela e consumia um salgado, então variava entre esfirra, enroladinho, enfim, com uma coca. Mas Ana, é coca zero. Ok, era coca zero, mas ela consumia ou salgado ou o refrigerante zero. Depois, no meio da tarde, ela falou que ela levava uma fruta para comer, né? Consumia essa fruta, ou banana, ou maçã, e associado com passatempo, bolacha passatempo, aquela gostosinha que a gente gosta de comer, jujuba, porque ela falou pra mim que nesse momento do final do meio da tarde, que geralmente é normal, tá? Essa queda de serotonina acontece entre 15h30, 16 horas, é onde a nossa serotonina começa a baixar muito. Então dá essa vontade de comer mais alimentos açucarados. Ela consumia então ou fruta ou passatempo junto com jujuba, aquelas
balinhas coloridinhas lotadas de açúcar e, de novo, uma Coca-Cola zero. Falou que se sentia bem, muitas vezes não se sentia nem com fome para pedir o jantar, chegava em casa pro jantar e aí ela falou que já estava nessa rotina já faz algum tempo, não cozinha em casa. A rotina dela qual era? Pedir iFood. Então ela ia lá nas promoções, onde tinha promoções com frete grátis e tudo mais, sempre escolhia uma opção de iFood e todos os dias consumia carne vermelha nessas opções que ela escolhia ali. Ou então consumia também chocolate. Muitas vezes ela mencionou que ela se privava de se alimentar com a comida para poder comer o chocolate junto com uma taça de vinho. Então esse é um dia de uma seguidora do Instagram que me relatou que esse é o tipo de alimentação que ela segue, né? E aí eu te pergunto, será que esses sintomas que ela me relatou, inchaço, dor, não tem energia para nada, um estado até de letargia, de apática, né? A pessoa fica apática por esse consumo exagerado e frequentemente de açúcar, de farinha, de produtos industrializados. Será que isso é proporcional? Você que está me escutando, o que você acha? Você acha que uma pessoa que tem uma alimentação dessa, e aqui não estou fazendo julgamentos, porque como eu já disse, eu já tive uma alimentação assim também. A gente não faz ideia da importância que tem, a gente não associa, a gente não liga, na verdade, os pontos de que uma alimentação assim, riquíssima em alimentos industrializados, riquíssima em açúcar, pode estar te atrapalhando todos os dias. Então, eu já fui dessa forma, né? Eu já tive, mesmo sendo nutricionista, como eu não trabalhava na área clínica antes, eu não tinha noção de que estava me fazendo mal. Então, eu consumia. É um produto industrializado, mas a indústria deve ter colocado coisas boas aqui dentro. E, frequentemente, consumir esses alimentos estava só prejudicando ainda mais minha saúde, prejudicando ainda mais as dores, até eu ter que fazer minha segunda cirurgia de endometriose. Porque eu sempre brinco que a gente sempre muda. Muitas vezes a gente não muda por amor, a gente muda pela dor, pela necessidade que a gente não tem mais o que fazer, a dor é tão insuportável que você vai pensar o que mais que eu posso fazer. E engraçado é que nunca ocorre, né, como pra mim demorou me ocorrer de que a alimentação poderia me ajudar, pra muitas pacientes, pra muitas seguidoras também não ocorre. A gente sempre coloca como mais peso e como mais alguma coisa mais efetiva, tratamento cirúrgico e medicamentoso, nunca se relaciona com a alimentação. Pois bem, esse é o estilo de vida dessa pessoa que me passou pelo Instagram, me relatou. Eu consegui orientar ela em algumas coisas, mostrar alguns pontos, porque o consumo de açúcar tá muito alto, o consumo de farinha branca tá muito alto. Ela não tem um cuidado em se alimentar, em pensar se tá nutrindo o corpo dela ou não. Ela só fica recebendo os excessos e só fica recebendo os resultados, na verdade, dessa alimentação, né, com má qualidade, com alimentos industrializados. Então, o que fazer diante disso, né? O principal é você ter consciência, né? O fato é que se você não tomar providência, se você não mudar, se você não melhorar, e eu não tô dizendo aqui que é da noite pro dia, eu tô dizendo que é um processo. No meu caso, esse processo já dura 4 anos, né? Eu já faço 4 anos que eu tô nessa batalha, nesse processo para poder cada vez melhorar mais minha alimentação. E o grande lance é, as pessoas pensam que vão parar de comer para sempre, que nunca mais vão poder tomar uma Coca-Cola, nunca mais vão tomar uma bebida alcoólica. Não é isso que eu prego. O que eu prego é mudanças aos poucos, um degrau por degrau, e o mais importante é que você tenha consistência no longo prazo. Fazer eventualmente exceções, como comer um pãozinho francês com manteiga, comer uma lasanha congelada, isso deveriam ser exceções, para aqueles momentos onde a gente precisa mesmo, porque é a vida real, né? Aqui a gente não fica imaginando coisas que são utopia, a gente vai consumir eventualmente. O problema é você consumir frequentemente todos os dias, você não dá noção, você não dá substrato nenhum, energia nenhuma pro seu corpo pra ele tentar melhorar. Então é só ladeira abaixo, você só vai piorando, só vai se prejudicando. E aí a gente entra em casos muito mais graves, onde existe um comprometimento intestinal, uma endometriose que é mais profunda, que tem esse comprometimento mais específico. Aí a pessoa começa a ter mais consciência, que foi como foi o meu caso, né, que aconteceu. Então o fato é que você consegue, o interessante é que você tenha consciência da sua alimentação e comece a pensar como mudar, que é aos poucos, né? Então, poxa, se ela consome essa quantidade tão grande de farinhas no dia, vamos começar a reduzir aos pouquinhos, vou fazer 2 vezes na semana em vez de todos os dias. O consumo de carne vermelha, que é frequente, todos os dias ela pede a refeição do iFood com carne vermelha, variar com outras proteínas, se entender. Então, a minha dica aqui nesse vídeo é o seguinte: faça o seu recordatório alimentar, pega um papel, anota tudo que você come. Às vezes a gente não tem noção do quanto que a gente come, né? De porcarias, de alimentos industrializados que estão só nos prejudicando ainda mais. Então faça esse exercício, aproveita esse vídeo, que é um vídeo para poder te dar dicas de como melhorar a sua alimentação. Tem muito conteúdo disponível, né? Gratuito para você poder ir melhorando, ir se adequando. Mas coloca no papel, escreve o café da manhã, o que eu consumo, lanches, o almoço, como é meu consumo, finais de semana, o que eu geralmente faço, para você entender aonde pode estar a raiz do
problema. Porque existe um problema sim, existe uma alimentação, todos os dias você tá dando condições piores pro seu corpo para ele ficar. Então o ideal seria que você desse condições para ele melhorar, para ele poder se nutrir, para ele poder ficar saudável e você diminuir e resgatar a sua vida. Ou você vai ficar vivendo com dor até quando, né? Ou vai ser necessário se entupir de medicamento, se entupir de injeções que promovem também essa menopausa precoce para bloquear o ciclo, porque a dor é tanta e você não consegue conviver. Será que não é mais fácil ter consciência, cuidar da alimentação com carinho e aos pouquinhos melhorando? Então a dica do vídeo de hoje é essa. Olhe como está a sua alimentação, se conheça, se perceba. E eu quis compartilhar esse tipo de alimentação de uma seguidora, porque é o que eu vejo com muita frequência, como eu também já fiz, creio que você também às vezes ou conhece alguém ou já passou por esse tipo de alimentação. Então, se você conhece alguém também que precisa mudar, come muita porcaria, come muita tranqueira durante o dia a dia, não tem preocupação nenhuma, envie esse vídeo pra ela, marca essa pessoa aqui, ela precisa ter consciência que a alimentação é o remédio para poder melhorar a qualidade de vida. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Ana Tripoloni, sou nutricionista, um grande beijo e até o próximo vídeo.